Sequência, início do Santo Evangelho segundo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio estava Ele com Deus. Por Ele foram feitas todas as coisas, e nada do que está feito foi feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a receberam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A luz verdadeira era a que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E deu poder de se tornarem filhos de Deus a todos os que o receberam, estes que creem em seu nome, e não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória própria do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos fiéis, nesse dia de Natal, a Santa Liturgia nos traz este Evangelho com o qual terminamos todas as missas, o prólogo do Evangelho de São João, o início do Evangelho de São João. E quando pensamos neste prólogo do Evangelho, somos arrebatados a pensar no mistério da encarnação do Verbo divino, na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo em sua missão própria. Aqui, caríssimos, toma sentido a palavra religião. A religião é ligar a criatura ao Criador, mas sempre será uma iniciativa divina do Criador. Quando falamos da religião e precisamos purificar este termo, ligar a pessoa humana à pessoa divina, chegamos a um ponto particular, único, irrepetível, inassemelhável da fé cristã, a plenitude da religião. Quem nos comunica, o que nos comunica, como Deus se comunica. Se pensarmos na velha religião hebreia, Deus falou por. Sempre Deus fala por. Deus fala pelos anjos a Abraão, mas não falou diretamente a Abraão. Deus fala pelo anjo do Senhor a Israel, a Jacó no deserto, mas não foi Deus mesmo quem falou com Jacó no deserto. Mesmo Moisés viu o costado, viu a aparência, mas Moisés não contemplou Deus face a face. Deus fala pelos anjos, Deus fala por Moisés, Deus falará depois a seu povo pelos profetas. Assim fora na religião hebreia.
E se pensarmos em toda e qualquer forma que se assemelhe à religião na face da terra, todas sempre serão um meio vicário, mas nunca como na fé cristã, um meio próprio. Jesus Cristo não é um profeta, Jesus Cristo não é Moisés, Jesus Cristo não é um anjo, é Deus mesmo que nos revela de si. É Deus de Deus e luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O Evangelho, a comunicação divina, não se faz de forma vicária, mas direta. Isto só é possível porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nos deu a conhecer a vontade do Pai. Ah, caríssimos, como isto é grave. Como isto é grave e nos compromete. Em um tempo em que nós vivemos, em que por uma abordagem de um fenômeno religioso, da capacidade da pessoa humana para a religião, mas não da religião como comunicação divina, nós vivemos uma corrente que nos leva a uma religião ateia. O relativismo religioso termina em uma religião ateia. Uma religião que dispensa Deus, dispensa a revelação divina, dispensa o culto divino, dispensa a moral revelada, dispensa tudo. Basta um sentimento, um emotivo religioso, para uma capacidade humana de criar um enredo e uma história, uma cultura da religião, mas sem religião. Esse é o próximo passo. Quando vejo alguns teólogos, padres, doutores, pregando uma forma de teologia ou de compreensão da religião, cuja primeira frase é relativizar as categorias religiosas. Relativizar o culto divino, relativizar o ministério sacerdotal, relativizar a Eucaristia, relativizar os sacramentos, relativizar a hierarquia, relativizar os exercícios de piedade, relativizar para não confrontar. Assim dizer que Jesus Cristo é Deus de Deus e luz da luz no nosso credo é uma forma particular, não absoluta, uma forma apenas de compreensão dentro de uma história, de uma cultura católica, que em motivo algum confrontaria com o conceito de que Deus nunca se encarnou. Isto para quê? Isto para quê? Para que se apague a diferença entre as religiões, ou entre a religião e as manifestações religiosas, porque só existe uma religião, não pode existir duas. Se Deus é um, e se a comunicação divina é direta, não existe como separá-la em fragmentações absolutas e verdadeiras. Existe então uma verdade e várias decomposições da verdade que são meias mentiras. Isto para que não exista uma verdade, para que nada seja verdadeiro e tudo seja apenas social, comunitário, parcial, humano. Hoje se prega com tanto vigor que o próximo passo do ecumenismo é o ecumenismo integral. E o ecumenismo integral seria o reconhecimento de todos os ministérios. Um pastor luterano poderia entrar aqui e fazer um culto e nós estaríamos tranquilos, porque é exatamente a mesma coisa que um padre faria.
E como agora o ecumenismo já não se limita mais àqueles que reconhecem a Jesus Cristo, poderia entrar um sheik aqui e fazer uma invocação e nós estaríamos satisfeitos porque é uma autoridade religiosa e basta. Poderia entrar um pai de santo aqui e fazer alguma manifestação e nós estaríamos muito felizes e satisfeitos porque houve um ato religioso. Não basta um ato religioso. É preciso existir a comunhão com a pessoa divina. E esta se manifesta em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não somos nós que escolhemos como Deus deve ser adorado. É Ele que nos ensinou a adorá-lo. Não somos nós que escolhemos como a religião deve se comportar nisto ou naquilo, ou a posição moral, teológica, arbitrária que devemos ter nesta ou naquela situação. Existe uma revelação divina que é coerente ou incoerente, incondizente com atitudes e realidades que vivemos. Tudo isto que arquitetam agora na teologia seria possível se Deus não existisse e não tivesse se encarnado e nascido em Belém, da Judéia, e não tivesse aberto a sua boca e nos dado a conhecer a palavra do Pai. Tudo isso seria possível, mas não é, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Somente a palavra dele é verdade. O resto se perde nas brumas da mentira. Aqueles que creram nele, deu o poder de serem filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.